Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um dos temas mais consoladores da doutrina espírita. É a reencarnação. Imagine vocês que nós estamos aqui hoje, possivelmente podemos reencarnarmos juntos em outras existências. Isso não é maravilhoso? Quantas pessoas que batem em nossos corações, quantas pessoas que são tão significativas nas nossas vidas e que a gente começa a ter a certeza de que não nos perderemos na caminhada evolutiva ou não. Também. Não é isso? Então, para falar de reencarnação, nós não podemos deixar de falar sobre os fundamentos da doutrina espírita. Onde é que está fundamentada a doutrina espírita? Na filosofia, na ciência e na religião. E não podemos também deixar de falar sobre os pilares ou princípios básicos da doutrina espírita. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a parte científica da doutrina espírita, porque vamos falar sobre a Gênese. Quando nossa amiga mandou a comunicação, eu disse assim, perversa, um dos livros que eu menos estudo. A minha limitação ainda é muito grande, eu ainda estou caminhando pelo livro dos Espíritos, livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, mas a ciência eu não me aprofundei muito, porque ler eu já li todos, mas a gente lê. E aprofundar é uma vida. Por onde quer que andemos, nós estamos aprendendo a ser espíritos, porque somos. Não pense você que você não é espírito. Ainda que não adotemos a doutrina espírita como nossa filosofia ou religião ou nossa ciência preferida, o que quer que queiramos, nós somos espíritos. E esse é um dos grandes consolos, é saber que os princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, isso quer dizer imortalidade, a reencarnação, nós vamos focar hoje, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Pode passar? Então, o princípio da reencarnação é a consequência necessária da lei do progresso e a justiça divina. E como é que chega esse lei do progresso? Precisamos avançar para as duas asas que levam ao progresso, que é o avanço da inteligência e a elevação dos sentimentos e virtudes, que é o progresso moral. Então alguém diz assim, será que moralidade é não correr atrás do trio elétrico? Isso é moralidade? Eu, por exemplo, costumo dizer que eu quero reencarnar na Bahia, no Brasil, na Bahia, e quero que ainda tenha, quando eu reencarnar, chiclete com banana e olodum, para eu correr atrás, porque estarei novamente e vou poder correr atrás do trio elétrico. Então, moralidade é desenvolvimento de outras tantas virtudes que não tem a ver com o que alguns pensam, né? Que abraçar um homem é imoral. É preciso que tenhamos as emoções definidas do que queremos. Será que eu não posso abraçar aqui o professor David porque ele é homem? Ele é espírito, ele é pessoa. E as minhas emoções em relação ao homem já está definido, olha ele ali. Acabou, simples assim. Então não é imoral abraçar alguém. Alguém ainda diz assim, mas eu estou com dificuldade de abraçar até mulher, porque o pessoal já fica com maldade. Eu digo, e o que é que tem dentro do seu coração? Será que nós vamos viver sem abraçar as pessoas? Eu sei que eu saio abraçando todo mundo. Venha, abraço sim, cheiroso ou não. Eu estou abraçando. Eu também não sei até que ponto eu estou legal com isso aí,
dentro da sociedade em que vivemos, né? Mas então é isso. Essas são as duas asas do progresso. Não adianta evoluir intelectualmente ao extremo. E a moralidade lá embaixo. Então nós vamos ver na continuidade esse significado mais profundo dentro desses aspectos que nós vamos falar hoje, porque hoje aqui estamos focando a Gênesis. E Gênesis significa origem, começo, criação. E todo o foco hoje vai ser muito mais nesses aspectos que a doutrina espírita traz e que Kardec, no seu último livro, divulgado em 1868, não foi isso, o amigo Robson? A Gênesis, então ele traz essa fundamentação científica desde a origem da reencarnação. Desde os primeiros povos que aqui já existia e que vieram para aqui, que tem uma ideia aí que nós vamos ver no começo, na continuidade. Não há necessidade de que os homens mudem de mundos a cada etapa de aprimoramento. É claro que eu fui pegando coisas mais básicas e fundamentais, porque o tema é enorme e a gente ficaria conversando aqui até meia-noite, se fôssemos aprofundar muito. Eu não sei se eu tenho também essa capacidade toda para aprofundar nessa parte científica da doutrina, né? Então, alguns pensam que para evoluir em reencarnações muitas, é preciso que se mude de mundo. Eu tenho até uma amiga que ela diz assim, Déia conhece, eu vou reencarnar em Saturno. Não é por aí. Deus não seria inteligente o suficiente para estar criando seres para cada mundo, para reencarnar em cada mundo diferente, sem que aproveite o mundo que está vivendo para aprender tudo que pode aprender. Imagine nós outros aqui, ainda a nível de planeta Terra, já querer reencarnar em Saturno, não é? Tudo bem, cada um com sua ideia e vamos nessa. Mas não é assim, vem nos dizer Kardec através desse estudo da reencarnação. Que nós vamos gastar tudo que temos para gastar em energia e conhecer tudo que precisamos conhecer em cada mundo que habitamos, para depois conseguir para um mundo melhor. Ou estacionar no que está, porque também tem isso. Se não promovemos o progresso das duas asas do progresso, nós vamos estacionar. E vamos ficar por aqui mesmo e não vamos para mundo nenhum. Não é? Então, eu, por exemplo, não quero saber de Saturno. Eu quero a Bahia mesmo. Correr atrás do trio elétrico aí é maravilhoso. Já pensou? Em pleno carnaval, você está naquela avenida, levantar os braços, bandeira branca, e você saber que tem dois anjos, um de um lado e do outro, tomando conta de você, que não tem violência. No mundo regenerado, já pensou que maravilha? Há quem diga que nesses dias de carnaval se vive dias de êxtase eterno. Já ouvi um locutor falando isso. Pô, é alegria, e alegria é uma forma de amor. Alegria não é uma forma de degradação. Alegria não é uma forma de amoralidade. Diz que excesso de alegria não é mais alegria, é euforia. Mas é preferível a euforia do que estar trancado na sua capacidade de se doar pela alegria. Quem que não gosta de alguém que traz um jeitinho que lhe faça sorrir? Quem aqui? Levante a mão aí que não gosta.
Todos gostamos da alegria. Quem que não gosta de ver nosso amigo ali com o timbal? Quem que não gosta? Quem que não gosta de ver essa turma com violão, cantando, tocando, se comunicando com esse aspecto superior da sensibilidade humana? Eu costumo dizer assim, eu sou penetra no grupo, eu ando atrás do grupo, aí quando eu fui chegando no grupo que é altamente democrático e que são pessoas abertas para a chegada do novo, e eu sou uma coisa nova chegando, eles me acatam e me abraçam muito melhor do que eu esperava, porque diz que quando a mulher vai atrás do que o marido está fazendo, está fiscalizando é o marido. Não é não é a minha praia. Não tenho tempo para essa fiscalização. O meu marido é livre para existir. Talvez eu não seja tanto, porque ainda tenho alguns valores e crenças que não me dão essa liberdade de existir de todas as maneiras, não é? Então, esse conhecimento que a gente vai tendo de nós mesmos, porque não está no outro, está em nós. Todas as virtudes que precisamos desenvolver, não vamos desenvolver para o outro, é para nós mesmos. Então, não precisamos fiscalizar um ao outro, somos livres para existir. Sabemos o que temos ao nosso lado, ou não. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? A vida é surpreendente. Mas então é isso, minha gente. Para reencarnar, não vão pedir para ir para outros mundos aí, que não vai não, viu? Sair do planeta Terra correndo logo para um planeta de evolução extrema, bem maior do que o nosso, para um mundo feliz, logo, imediatamente, não é muito fácil. É preciso ir, voltar, e é o que nós vamos ver hoje. E já vimos também aqui os 3 tipos de reencarnação que conhecemos aqui na Terra, que é a expiação, a provação, a missão. Bom, não vamos detalhar sobre isso, porque é muita conversa para falar sobre esses. E o espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Então, é como se diz, Deus ia criar diversos tipos biológicos, diversos tipos de natureza e de tantas outras especificidades que o ser precisa para evoluir, para que você possa encarnar em cada mundo que você escolher. Não é por aí. Então já sabemos, né? Vamos voltar para a Terra. Então, outra coisa muito interessante que nós vamos estar entendendo, que agora tudo está provável de acontecer, não é? Existe aí, temos que orar muito, probabilidade de acontecer coisas dessa ordem que levam a emigrações de diversos espíritos de uma vez só. Emigrações e imigrações dos espíritos no intervalo de suas existências corporais. Os espíritos se encontram no estado de erraticidade. Quando sai daqui, vai para o estado de erraticidade, que não é erro. Alguém já disse, então vai todo mundo errado? Eu digo, não, no que pese todo mundo não está tão certo assim, que o certo e errado é muito relativo, mas erraticidade é um espaço para onde vamos quando desencarnamos até que possamos reencarnar de novo. Ou ficar por um bom tempo, até que escolha bem, que saiba como voltar, porque não é fácil. A gente sai daqui dessa encarnação ainda sem saber o que quer da vida, ainda sem se ver como espírito que somos, a caminho da luz, todos nós, o que é maravilhoso. Todos aqui estamos com essa mesma meta, chegar à luz um dia, mas que vamos ter que encarnar e desencarnar. E para isso existem também essas imigrações, né, que formam uma população espiritual ambiente na Terra, pelas mortes e pelos nascimentos,
As duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra. Então, estamos agora passando por um momento difícil, que os homens estão pensando em bomba, em explosões, em guerras o tempo inteiro, né? A gente correndo alguns riscos de desencarnarmos todos, muitos, de uma só vez, e tantas outras que já existiram. E para isso é uma necessidade que o Espírito tem e que o nosso Criador tem, de dizer assim, está na hora de ir uma leva daqui para outro mundo e vir de lá, do mundo espiritual, outra leva de espírito para impulsionar o progresso aqui na Terra. E nós vamos ver alguns desses casos que aconteceu nessa... Que está saindo mesmo. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeitos dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Então a gente sabe que toda vez que acontecem catástrofes terríveis que dizimam muitas pessoas, aquele tsunami foi mais de 200.000 pessoas e ninguém se lembra, 200.000 pessoas, e ninguém se lembra mais nem disso. Eles foram, outros vieram. E lá houve progresso, onde houve esse tsunami, tudo melhorou e outros valores chegaram. Conta-se que naquele lugar existia um nível de prostituição terrível e outras coisas mais que revelam a degeneração humana. Então precisava limpar a área, né, minha gente? E aí aconteceu o tsunami, muita gente foi e outros espíritos vieram e impulsionam o progresso. Tudo na criação divina é perfeito. Então voltam outros, destrói. Destruição é uma lei, é uma das leis naturais. Destruição, por incrível que pareça. Então, quando a gente quer cortar uma planta, normalmente a gente vai cortar como se estivesse destruindo, não. Nós estamos tirando o que não está bom para que vá fluir novos ramos e até frutos melhores a partir daí. Então, a destruição é lei também, entre tantas outras que nós precisamos. Mas pode passar que esse cara do mundo leva muita conversa. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada do planeta, que igualmente se efetua entre os mundos. Não é só no planeta Terra que isso acontece. Em todos os mundos há escala de evolução e de mudança entre os mundos. Quer individualmente, nas condições normais, quer dizer, morreu um só, foi para lá, isso é condição normal, que por massas, em circunstâncias especiais, como eu acabei de falar, do tsunami e tantas outras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim, seja promovida pelo homem ou pelos efeitos dos cataclismos, acontece de vez em quando por necessidades de ajustes. Não é a brincadeira, não. É para levar para o melhor, não é, minha gente? Passa outro aí, querido. Foi uma dessas grandes imigrações ou colônias de espíritos vindas de outras esferas que deu origem à raça adâmica. Ao contrário do que se pensa, de que Adão foi o primeiro homem na Terra e que a mulher saiu da costela dele, olha como o homem já era sabidão, né? Já queria botar a mulher subjugada, saiu da costela do homem. Tudo isso, essas histórias todas, é para divulgar um pecado
uma culpa e uma situação de inferioridade que até hoje leva os homens a matar uma mulher porque disse não, porque quer se separar. Eu sei que todos os homens que estão aqui, nem que vivam 300 encarnações, irão fazer coisas parecidas. É claro, não é? Nosso entendimento e nosso nível evolutivo já está em outra instância, tanto sim que muitos dos que estão aqui, esses são todos, já adotam a doutrina espírita como sendo a sua filosofia de existência. E isso é muito importante. E é muito mais importante ainda quando a gente se sente espírito. Porque somos, todos que aqui estamos, somos espíritos. Então, essa raça adâmica não é a raça que originou todos nós aqui. Imagine todos nós aqui saindo de uma única árvore, Adão e Eva. E Eva não pecou nada porque deu maçã a Adão, porque isso é alegoria para colocar pecado na mulher. Que Adão não tinha pecado. Quem pecou foi Eva que deu a maçã. Olha bem que coisinha bonitinha já começou fazendo da mulher, né? Graças a Deus que a mulher hoje está tentando respirar, morre um bocado, inclusive, para deixar isso aí à vista, mas as coisas já estão andando, existem. As mulheres hoje, eu tenho uma pessoa que eu admiro por isso. Daí eu diz assim, sempre, até comentarista de futebol, mas a mulher é incrível. Quando elas fazem as coisas, elas fazem bem mesmo. Olha para essa mulher comentando o jogo. Rapaz, quem diria que uma mulher pudesse comentar jogo tão bem assim? A mulher está em todas. E quando ela não está na frente, ela está atrás dos grandes homens. Diz a história que atrás de um grande homem sempre tem uma mulher maior. No que pese, eles não admitiam. Mas isso sempre foi. Eu me lembro da minha avó. Minha avó era de uma sabedoria enorme, pequenininha assim que nem eu, mas era um cão, sábia e perspicaz. Ela dizia assim, o meu avô era aquele dono de comércio, algumas coisas, e da roça. Minha avó casou-se com 17 anos, não sabia de nada, foi aprendendo, mas aí era quem dominava a situação por trás. Aí ele dizia, mas eu vou vender aquela casa e vou comprar não sei aonde. Ela dizia, não, conserta esta. E o dinheiro que tu vai inteirar para comprar uma casa melhor ainda, tu compra uma barbearia, porque ele também tinha a profissão, né? Ele tinha roça, tinha um bocado de coisa, mas era cabeleireiro. Não, bebê, diabo, que esta mulher, tudo tem que dizer que não, fazia aquele arruaço todo, e ela me contava isso, e ela dizia, eu me calava. Ele esbravejava, xingava, dizia, e eu me calava. Na hora que eu tinha a grande chance, eu descascava. E ele dizia, você tem razão, eu vou fazer assim mesmo. Mas sempre foi assim. E muitos dos que escutavam as suas mulheres se davam bem. O pior é que eles mesmos faziam a estatística. Fulano de tal só se acabou, faliu, não sei o quê. Também a mulher só quer saber de passear, de comprar roupa, não colava com ele. Olha aí. Reconhecendo que atrás de um grande homem. Então a mulher não foi nada tirada da costela de Adão. Imagine Adão e Eva sozinhos serem responsáveis por uma diversidade enorme que é o ser humano no planeta Terra. Até a Gênesis traz isso muito claramente. Lá Kardec diz assim, imagine se um branco tendo um filho com um negro,
se esse filho vai ser exatamente branco, igual a ele. Não vai. É uma mistura, vai ser um pouco diferente. E assim sucessivamente. Não poderia essa geração toda ter se originado em um homem e uma mulher. E depois ainda tem mais. Essa raça dâmica, eu vou dar uma explicação para vocês, por favor. Tudo prova que a raça dâmica não é antiga na Terra, nem procede de uma individualidade única, foi o que eu acabei de falar. E vocês vão ver o que significava, na verdade, e eu não sei que simbolismo eles queriam passar com esse Adão e Eva aí, Eva apanhando a maçã para dar e tudo. Eu não imagino, mas contextualizando a Gênese bíblica, dentro de algumas religiões a gente já entende o que é, né? A sexualidade é pecado, um bocado de coisa é pecado. É a instituição da culpa para matar mais depressa. Que não existe até, mas uma das situações que mata muito o ser, pode matar vivo, matar é destruir tantas coisas no seu interior, que é a culpa. Culpa é algo terrível. Se você fez. Até Deus diz assim, meu filho, se você não vai fazer de novo, venha, escolha aí o que é que você quer fazer para cobrir aí o que você fez, para resgatar o que você fez, mas não fique aí pregado na culpa. A culpa é terrível e não é o caso da doutrina espírita, até porque ela vem explicar cientificamente que isso não é possível. Então não venha ninguém querer fazer a cabeça de um espírita de que a mulher surgiu de uma costela de Adão e que pecou porque deu a maçã para ele, né? Então, vamos ver agora como foi que essa raça se originou. Os Exilados de Capela, né, tem um livro de Edgar Morin, que comenta justamente sobre essa migração de espíritos que viviam de Capela, né, muito distante daqui, e ali eles não tinham mais condições de acompanhar a evolução moral, né, daquele planeta, e foram convidados a iniciar a sua trajetória aqui na Terra, na época em que a Terra era um mundo primitivo, formando aí, né, a raça dâmica. Então, o que a gente percebe dentro dessa comunicação, eles falaram do Evangelho, para que progressão do mundo, e puderam computar, os Espíritos nos falam, que aqui na Terra, a grande maioria dos espíritos que habitam no planeta Terra, são espíritos que já viveram em outros mundos e estão, né, foram resistentes a Deus, e estão aqui para poder aprender essa revolução moral. Então não existem, com certeza, somente os exilados, né, de Capela aqui no planeta Terra. Não tenhamos dúvidas que a maioria de nós, né, somos extraterrestres, no sentido de já termos vivido em outros mundos e estamos agora, né, aprendendo a lidar com as questões, né, da moral, com as questões do evangelho. É que muitas vezes nós nos confundimos frente ao nosso ponto de vista e esquecemos do conhecimento que o Espiritismo nos traz a respeito do que nós somos, espíritos imortais. Já vivemos no mundo, estamos vivendo aqui agora, com um propósito muito melhorar. E saindo daqui, nós vamos continuar a nossa trajetória até que a gente se torne. Pode passar. Isso. Então, a gente viu que, na verdade, nós outros aqui, podemos ser
aqueles exilados de capela, né? Ou da geração que vem a espiritualidade dizer que nós já existíamos há muito mais anos, que quando os exilados de capela chegaram aqui, já existia 4 povos, arianos, egípcios, israelitas e hindus. E eles se misturaram a esses povos, impulsionaram o progresso de uma forma maravilhosa, a arte, tudo. E somos nós outros herdeiros dos exilados de capela, porque eles trouxeram conhecimentos que aqui não existia, mas o mundo já estava habitado e não estava habitado há apenas 4.000 anos, não, como diz a Gênesis. Estava há muito mais anos, a gente vai ver aí que a China já tinha milênios, enfim. A gente não vai entrar nesse campo agora, que é muita coisa para falar dos capelinos, né? E de quem foram eles aqui e o que originaram. A gente sabe que a maioria deles tem uma revolta interna por ter saído de uma constelação evoluidíssima para habitarem na Terra, para desenvolver a moralidade. Era um planeta, era uma constelação evoluidíssima, e eles que tiveram que ser exilados, coisa que vai acontecer também no planeta Terra, fatalmente. Hoje, Adenauer dizia, hoje não, Adenauer recentemente falava de que esta humanidade está doente. E que breve vai acontecer aqui o que acontecia, ele contou, até quando acontecia aqueles jogos na Fonte Nova, e que dávamos 10 minutos, faltando 10 minutos para terminar o jogo, abria-se o portão e entrava leva. Então, está na hora, está chegando quase a hora de abrir-se os portões de outros planetas menos evoluídos, para que a Terra verdadeiramente entre em regeneração. Todos nós já sabemos, todos que somos espíritas a essa altura, que estamos vivendo a transição planetária. E essa transição acaba, não vai ficar em transição a vida toda. Vai ter um momento que vamos precisar, né? Tá empurrando para o planeta, diz que já existe um aí, eu não tenho competência para falar ainda, conheço muito pouco, chamado Quiro, mas que é um planeta primitivo e que lá não tem nem papel higiênico, hein, gente? Vai se enxugar com folha de Marte, presta atenção. Então tem que segurar a onda aí, procurar evoluir moralmente para não ir parar em Quiro. Dizem alguns. Eu ainda não tive um conhecimento mais aprofundado sobre isso, mas eu vou. Então, aí vem Leon Denis e nos diz, falando sobre a reencarnação como uma forma de educação, como uma forma de desenvolver habilidades que ainda não desenvolvemos. Não é como punição. Ainda hoje eu assistia um vídeo com a Adenauer e um jovem fez a seguinte pergunta: então, Adenauer, nós vamos ficar a vida toda indo e vindo nessas reencarnações. E o que a gente aprendeu não vale nada? Como não? Como não vale? Tudo que nós aprendemos está lá registrado em nosso livro. Não existe nada que passe batido, como dizia meu irmão quando estava tomando umas pingas, passar batido, nada. Tudo está registrado em nosso psiquismo, que vai naturalmente para o nosso perispírito que nos acompanha por onde quer que vamos, depois de desencarnado ou não. Porque encarnado também nós temos isso. Corpo físico, perispírito e espírito. Nós somos essa constituição. Então vamos carregar conosco tudo o que aprendemos.
Mas o nosso córtex cerebral não comporta tudo isso para que nós nos lembremos em cada vida de tudo o que aconteceu. Mas nem por isso nós deixamos de trazer a intuição que está lá registrado no nosso inconsciente, como nos diz Jung. É por isso, viu, professor, você já reencarnou diversas vezes. Isso é, uma vez ele me perguntou, e certamente nas últimas encarnações, ou em diversas, tocou música. Porque desde novinho eu já tinha uma habilidade que não pode ter sido adquirida nessa existência. Então, para que serve nossa intuição? Porque intuição não é mediunidade, minha gente. Intuição é uma manifestação do inconsciente para o consciente. Não precisa de espírito comunicando. Somos nós conosco. Então, nós temos intuições em diversas situações que parecem mentira. Eu me lembro que eu morava aqui nesse condomínio aí e fui fazer uma reforma, o condomínio só tinha 2 quartos, eu queria fazer mais um. E eu fiz uma ideia, eu fiz um projeto que passou para o arquiteto. Ele disse, mas não é possível, a senhora é arquiteta? Olha só. Eu digo, não, eu vejo a necessidade. E tudo bonitinho, ficou muito lindo, e tudo. Eu desenhei, não, eu dizia, ele desenhava o tipo de grade, o tipo de janela, como a porta, um bocado de coisa que eu não tinha o conhecimento adquirido nessa existência, mas quem sabe eu não trouxe de outras. É muita assertividade que a gente tem pela vida que não foi adquirida agora. Nós não fomos aprender isso aí. Nós não vivenciamos nada disso. Eu nasci na roça, lá perto de Serrinha, num lugarzinho chamado Quingi. Meu pai trabalhava na Leste e foi para lá, comprou uma fazenda lá. O nome da fazenda era Maravilhosa, é por isso que eu sou assim, maravilhosa. Nasci lá. Então lá, naquela fazenda, naquela roça, só tinha aqueles trabalhadores que trabalhavam com meu pai lá na fazenda, né? E pouca gente manifestando o conhecimento disso ou daquilo. E eu já manifestava naquela época conhecimentos que pareciam estranhos aos meus pais, que eles comentavam isso. Essa menina é demais, eu não sei o que fazer com essa menina. Eu dava alguns pitos no meu pai era bravo, como que todo mundo tinha medo. E eu chegava pequenininha assim, meu pai... De onde foi que veio isso? Foi agora? Aprendi agora? Eu me auto-alfabetizei na roça. Me auto-alfabetizei, porque os irmãos mais velhos que estudavam, eu aí ia pegando e me alfabetizei. E depois, tinha uma coisa que eu queria tanto, gente. Eu vivia bailando pela roça. Eu disse, eu quero ser bailarina. Onde foi que eu vi bailarina? Não tinha televisão, não tinha nada. Eu mal saía de lá para Serrinha, uma cidadezinha pequenininha. Então, algumas coisas que eu estou falando de mim, tenho certeza que cada um de vocês vão lembrar de situações que se depararam realizando coisas que nunca pensou que era capaz de realizar. Tanto por bem, quanto por mal. A gente não pensa que a gente é essas coisinhas fofas todas, não, né? Somos umas criaturas lindas e maravilhosas, mas temos ainda o germe do bonzinho e do malzinho. De vez em quando a gente se pega dizendo coisas e fazendo coisas que a gente diz, não é possível. Eu fiz isso, eu que fui para a universidade, que estudei isso, estudei aquilo, né? Eu fui capaz de falar assim. Está lá no nosso inconsciente. E está também no nosso inconsciente as questões coletivas, as questões sociais que nós passamos, as crenças populares e coletivas que a gente absorve sem saber que absorveu. E que muitas vezes não é nem dessa época, é de épocas passadas. E tudo isso faz parte do reencarnar. Então, Leon Denis vem nos dizer que a evolução do ser indica um plano e um fim, criado pelo nosso Pai, é claro. Eu nunca vou deixar de dizer que é o Pai
criou, essa finalidade, que é a perfeição. Não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Então, ninguém vai realizar uma evolução em uma única existência. Não vai chegar Adão, se constituir ali, Eva também está ali somente já conseguiu uma evolução e uma bênção eterna para criaturas. Né? Então, a gente vai ver que existem ainda as escalas espíritas, mas aí já vou tomar muito tempo de vocês, não é o nosso objetivo. Então, a reencarnação é a única forma racional com que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a educação gradual dos seres, que também nos diz Leon Denis. No livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, que é um livro muito bom, recomendo. E a gente entende que só através... Então, se a gente não raciocina na possibilidade da reencarnação, a gente até não pode reparar algumas faltas cometidas que estão na nossa inconsciência e que vamos levar no nosso eu para onde quer que vamos. Nem reparar esses erros que estão lá causando culpa, que nós levamos para outras existências. Culpa, inveja, raiva, né? Ideia de perseguição, enfim. Por que existem aqueles nossos amigos que se chamam aí de obsessor? Não é obsessor, não. É amiguinho querendo lhe ajudar aí a reparar alguma coisa que você fez e não reparou ainda. São nossos amigos. Não vou contar essa história, senão vai demorar demais. Eu estou vendo gente do som, vocês estão doidos para tocar. Né? Então, a grande pergunta que não quer calar. Será que Jesus foi criado simples e ignorante como todos nós? Porque nós fomos criados simples e ignorantes para tomar um caminho, a luz. Nos diz Emmanuel, A Caminho da Luz, no seu livro A Caminho da Luz, onde ele fala também dos exilados de Capela e tudo. Mas Jesus, será que Deus seria justo, sábio, se criasse um único homem pronto, com o potencial de amor mais elevado que já se conheceu neste planeta, porque em outros planetas existem outros mais evoluídos que Jesus? Será que Deus iria criar um ser capaz de um amor pleno, de uma capacidade de perdão, uma capacidade de anulação para o servir? Que ele sempre disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem de nós diz isso? Né? Então, será que Deus ia criar esse com tanto saber? Então tem mais história ainda. Não sei se vocês conhecem, mas Jesus já era Cristo quando reencarnou no planeta. E os Cristos é uma escala evolutiva dos espíritos puros. E nos diz Haroldo Dutra de que Jesus, junto com outros Cristos, manipularam o planeta Terra. Esse planetinha azul, bonitinho, que a gente é todo besta, achando que somos os reis e rainhas da cocada preta, nesse planetinha, né? E somos o quarto da Via Láctea, pequenininho, bonitinho, mas que Jesus copilou. Copilou significa para eles organizar, depois de ter pegado de Deus a energia universal, transformada em energia cósmica universal, e da energia cósmica universal nós temos tudo que é matéria. Porque existe o triunvirato, Deus, Espírito e matéria. Então, a matéria foi originada do fluido universal liberado por Deus.
E Jesus e outros Cristos, porque esses espíritos evoluídos já desenvolveram as habilidades que necessitavam para que pudesse compilar um planeta. E assim foi. Jesus compilou tudo que existe aqui. Jesus sabe, já sabia. Tudo que ia acontecer com ele, ele também já sabia. Tudo que aconteceu antes, ele sabia quem era quem. Eu tenho uma história de um cidadão chamado Bar Jones, em um livro esqueci o nome do cidadão, mas é psicografado, que ele encontra Jesus, que a primeira vez, quando ele conheceu Jesus, era pequenininho nos braços de Maria, quando Maria estava fugindo de Herodes, e foi ameaçada, seriam assassinadas todas as crianças até 2 anos, e Jesus estava entre eles. Aí Bar Jonas tinha um namoro com uma egípcia que tinha 2 filhinhas. E aí, Bar Jonas, quando Maria encontrou-se com ele, ela disse: me socorra, não sei o que fazer, que eu tenho que atravessar pelo mar. E lá tinha os soldados romanos, ela não poderia passar, porque era todo menino homem que ele mandou matar. Aí o que fez Bar Jonas? Vestiu Jesus de menina egípcia, e porque a gente sabe, porque a história de Maria, eu faço uma pesquisa sobre isso, sei um bocado de coisa, e a maioria deles é psicografada mesmo. Aí passou por essa travessia sem que os soldados romanos vissem. E Jesus encontra Bar Jonas depois, quando volta 30 e tantos anos depois, 33 anos, que está pregando, ele diz: Bar Jonas, é tu sabes que fosse por você que eu saí e fugir para o Egito para não ser assassinado. Bom, então esse detalhezinho, a gente sai daqui admitindo que, ou não, Jesus também foi criado simples e ignorante para evoluir. Apressou a evolução ou teve uma evolução natural e já era um espírito muito mais antigo do que nós. Admitindo também que raça adâmica não podia dar essa cria e que nossa reencarnação veio também da ajuda de alguns que emigraram e outros que emigraram, e foi assim que formou aqui, nós humanos aqui nessa terra. E a reencarnação é preciso que nós tenhamos como um grande consolo nas nossas vidas, porque ela não apenas nos permite retornar ao que é tão bom, não é tão bom estar juntos, tocar violão, cantar, fazer tanta coisa boa, estar junto com pessoas capazes de ter uma amorosidade tão grande, estar aqui na casa de Valdete, a essa altura, né? Há tantos anos, aqui lutando com suas amigas, com um grupinho fechado em amor e fraternidade, que eu adoro falar nessa casa, essa energia de fraternidade, de amor, que é tão grande. Então, tudo isso pode nos acontecer novamente. Mas será que a gente vai voltar para fazer a mesma coisa? Não. A gente volta para desenvolver outras habilidades. E quantas coisas a gente tem que desenvolver para merecer um pouco mais de felicidade. Porque ainda somos aqueles que temos felicidades instantâneas. A gente não consegue segurá-la. Ela vem dar uma emoção muito grande, depois já quer uma outra coisa. E é por aí. Isso também é impulso à evolução. Eu espero que a gente compreenda pelo menos isso. Reencarnar é o maior consolo que a doutrina espírita traz para nós. Ser espírito é muito maior o consolo porque somos imortais. Somos imortais. As bombas atômicas podem explodir no planeta Terra. Pode destruir tudo o que existe no planeta, mas nós outros não. Viu, professor?
porque somos espíritas. Nem a bomba atômica vai me matar, se vai hoje. Fui. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir aqui só a musiquinha. Pode ser? Ou já está ultrapassado o tempo? Espera isso um pouquinho. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês depois da explanação de vida. Será que nós sentimos a presença de Jesus durante o trabalho dele? Se não tivermos a oportunidade de sentir porque ele está aqui, vamos buscar através da música. Né? Olha essa musiquinha aí que vai nos falar de reencarnação também. O Papa é reencarnatório.